Eita, 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 minha gente! Retornamos, retornamos! Vamos que vamos, galerinha! Sextou, sextou! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, galerinha de recursos humanos! Aula Special, aula especial para vocês de revisão dos conteúdos. Queridos, nós vamos tentar fazer hoje um levantamento em relação ao que a gente viu no primeiro semestre, entrando já no segundo, tá? Então, um levantamento, isso mesmo, olha a curral aí, olha a prata do Piauí esticando, esticando, esticando. E aí, vocês já sabem, né? Nós vamos naquele ritmo de mandar ver com relação aos temas que nós estudamos, certo? Olha o teminhazinho aí que a minha querida diretora vai colocar aí, ó. Olha aí, Danusa Moura Lima aí. Quente, Anísio Roniel, Bruno, Franciele Rocha, Evandro, Fátima entrou aí, voltando, isso. São Miguel da Baixa Grande, sextou, é isso mesmo. Voltando. Meus queridos, então, os apontamentos que nós vamos estar hoje relacionando para vocês começam com algumas reflexões. Olha só, precisamos recordar de alguns tópicos que são muito importantes para a gente dentro da ética, tá? A ética organizacional e a ética profissional, principalmente. É claro que isso faz com que você entenda o seguinte: como é que a ética funciona? Ela funciona com várias mãos. Ela funciona com o equilíbrio da coletividade. Ela funciona com o reeditar do nosso pensamento. E aí é que entra alguns tópicos que precisam ser recordados, relembrados. Vejam o seguinte: ela funciona dentro de equipes. Eu trouxe para vocês um trabalho em relação aos estudos do Oliveira. Por quê? Porque ele fala que é o seguinte: não existe uma estrutura ética e uma estrutura organizacional sem um espírito de equipe. Esse espírito de equipe que está sendo colocado aqui, que a gente olha e verifica os tipos de equipes existentes dentro de uma empresa, faz com que a gente reflita o seguinte: como é que eu vou contribuir de forma ética para as atividades alheias, para atividades de quem está fazendo parte da minha equipe? Como é que eu posso fazer isso? Você pode utilizar dentro da equipe aquela metodologia que a gente sempre fala sobre sinergia, onde o todo é maior do que a soma das partes. O todo é o quê, professor? O todo é a missão da organização. Então, pelas questões que envolvem dentro da equipe, você tem que começar a entender o seguinte: sempre eu vou ter conflitos, e aí eu tenho conflitos que podem ser positivos ou negativos. Eu sempre, gente, professor, sempre, não tenho uma equipe que não tenha conflito? Não tem. Sempre eu vou ter que ter estes conflitinhos acontecendo. Agora, os positivos, eles estão relacionados a quê? Os positivos, eles estão relacionados a você conflitar com as pessoas em busca de uma melhoria. É diferente. Conflitar com as pessoas em busca de melhoria é você estar ali pelo todo e não só pela questão do individual. Por exemplo, o conflito pela vaidade é um conflito positivo? Não. Um conflito pelo egoísmo é um conflito positivo? Não. É um conflito negativo. Agora, se você quer conflitar para que as pessoas possam melhorar a forma de pensar, para que vocês possam não levar para o lado pessoal, aí é outra história. Então entra a tua perspectiva de que conflitar com as pessoas buscando o bem comum é uma coisa. Conflitar tirando as pessoas do sério, trazendo questões pessoais, aí é outra coisa também. Então, vejam essas nomenclaturas que a gente está usando para vocês estarem fixando na cabecinha, tá? Aí eu vejo, tá, mas qual é o DNA das equipes eficazes?
das equipes que atingem a alta performance? Qual é o DNA? O DNA destas equipes vem mostrando que o seguinte: eu sei entender o contexto interno e externo, eu uso os recursos de forma adequada, eu trabalho uma liderança estruturada, crio um clima de primeiro confiar para depois ser confiável e estabeleço sistemas de avaliação. Sem esses quesitos no contexto, a equipe não chega a atingir as suas metas dentro dos prazos estabelecidos, meus queridos. Quer ver? Veja, pedi para a minha querida diretora compartilhar a tela. Olha só. Se eu tenho uma equipe, tá? Vamos fazer uma analogia para o futebol. Se eu tenho uma equipe, na equipe eu tenho o Neymar, ok. O Neymar é fora de série, ok? Fora de série. Mas ele não ganha nada sozinho. Ele precisa que a bola chegue até ele. Da mesma forma, se nós formos olhar, né, o rei do futebol, o Pelé. Pelé, gente, nasceu em um lugar extremamente pobre, jogava no barro, não tinha nem o que calçar, e se tornou o rei do futebol. E não é no Brasil, não, é no mundo. A maior autoridade em futebol, como se fala, em um maior atleta do século. Do século. Tiveram outros também com grandes marcas, sim, mas do século. Mas por quê? Porque ele era um líder dentro da equipe dele e ele levava a equipe junto com ele. Ou seja, entra aquela questão de que não basta ser uma estrela, eu tenho que também trabalhar outras estrelas para virar uma constelação. Então, quando tem esse sentimento por parte do profissional de recursos humanos, ele vai ver o seguinte: uma estrelazinha só não faz verão não, né? Não faz verão não, certo? Não chega a resultado não, ele precisa de um time. E esse time, cada um fazendo a sua função. É claro que o líder, por ser fora de série, por exemplo, ele pode, com poucos recursos, atingir o seu objetivo, claro, porque ele pode ser um fora de série. E quando fala fora de série, é alguém fora da curva. É alguém ou que teve um dom, ou que se esforçou muito para treinar, ou é muito determinado, ou é muito esforçado. Gente, já é comprovado cientificamente que as pessoas esforçadas têm uma coisinha chamada garra. Tem uma coisinha chamada garra. E esta garra é uma inteligência comprovada cientificamente. Já falei até para vocês. Existe um livro chamado Garra, onde uma estudiosa norte-americana, esqueci o nome dela, e ela levanta estudos de todas as pessoas que têm determinação e garra, pessoas que conseguem vencer de pessoas que têm um QI elevadíssimo, o coeficiente intelectual, que têm uma inteligência intelectual elevada. Mas por quê? Porque elas aplicaram a sua garra na prática, no dia a dia. Então isso dentro da equipe, dentro do time é importante. Ângela Davis, né? Olha aí, a minha diretora aí foi atrás, Ângela Davis. Ela aqui é a diretora, que não é brincadeira não, ela vai atrás mesmo. Foi no livro Garra, né? Você pegou aí a capazinha do livro, né? Ó, quer ver? Veja aí, ó. Livro Garra. Que aí pega, se você digitar aí, se você for procurar no Google, gente, coloca assim, livro com o título Garra, tá? É um da capa branca com o nome em vermelho. Esse aí, exatamente. Esse mesmo que a minha diretora está colocando. Será que teria como a gente colocar na tela? Tu acha que daria? A gente colocar a imagem na tela? Só para abrir, para mostrar para eles? Em outro momento, né? Tu vai tentar conseguir aí, né? Pronto. Então, gente, mostra o seguinte. Olha a valorização em relação ao fazer. Porque quem tem garra faz. Tá? Dentro da equipe, fora da equipe. Ah, mas não estão me reconhecendo. Não tem essa história. A gente sabe que hoje o profissional consegue se destacar pelo que ele faz. Não é pelo que ele diz que faz. Certo? Então veja assim. Faz parte do DNA essa construção de um espírito de equipe, que você está lá junto e você só consegue chegar porque você está com todo um time. Pois é aquele sentimento seguinte, ó, você conseguiu chegar a atingir a meta, a equipe toda conseguiu vencer. Isso. Quando a equipe perdeu, não, o problema foi com quem estava liderando.
Será? Será que a equipe não sabotou quem estava liderando? Porque acontece isso. Será que não tiveram outros problemas também dentro do time? Então é o seguinte, perdeu, perde todo mundo. Ganhou, ganha todo mundo. Também, todos contribuíram, né? E aí, minha irmã, show de bola. Quando tiver pronto, a minha diretora vai colocar a capazinha aí do nosso livro. Tá? Do nosso não, do livro que eu citei. Então, nessa composição, gente, você vê aí, ó. Tá aí nos slides, tá vendo aí, né? Composição, eu tenho que ter membros que sejam dedicados, que entendam as suas personalidades diferentes, que saibam quais os papéis vocês vão estar alocados e vão estar fazendo, que respeitem a diversidade, que saibam lidar com o tamanho da equipe, que tenham flexibilidade e saibam entender as preferências de cada um, respeitando cada um nessa composição. Aí, quando eu entro para as rotinas administrativas, que exatamente são os processos internos, eu amplio essa capacidade, gente, ó, de ter um propósito em comum, de ter uma missão em comum, gente. As metas específicas é uma coisa, cada um faz o seu, mas o propósito comum é outra realidade, certo? Exatamente, show? Pois ó, e olha o livro aí que a minha diretora conseguiu, ó. Anotem aí, gente, olha aí, Angela Duckworth. Angela Duckworth, tá? O poder da paixão e da perseverança, gente. Poder da paixão e da perseverança. Então, quem quiser pode acessar na internet, ir atrás, existem algumas passagens. Eu acho que até tem em PDF, mas tem que comprar, tá? Mas é um livro extraordinário. Um livro extraordinário. Vocês, assim, conseguem se visualizar. Quem tem garra, consegue se visualizar aí. Tá certo? Então, show de bola. Qualquer coisa a gente reforça no final da aula, né minha diretora? Show de bola. Então, entenda o seguinte. Muito obrigado, minha diretora. Minha diretora, rapaz, não é brincadeira não, viu? Quem tem uma diretora dessa, a diretora Yara, não é brincadeira não, gente. Então, autoconfiança. Opa, é necessário, professor? Claro. Agora, não confunda autoconfiança com autossuficiência. Como é que é, professor? As pessoas que acham que não precisam das outras pessoas. É autossuficiente. Gente, todo mundo precisa de alguém para poder chegar a algum lugar. Entendeu? É claro que precisa da sua vontade também, precisa. Mas todo mundo precisa de alguém, gente. Autoconfiança é bem diferente, porque autoconfiança, você sabe que tem humildade, para chegar a algum lugar, você vai ter que desaprender a aprender novos conceitos. Então você entra nesse contexto aí de que você é autossuficiente, aí você vai parecer arrogante, prepotente. Eu sou melhor do que os outros aqui. Não era para eu estar nesse lugar aqui não. Era para estar num lugar melhor. Calma, mas você está nesse lugar aqui tem um propósito. Primeiro se prepara para poder ir para outro lugar, do que ficar dizendo que você não era desse lugar aqui. Entenda isso, está dentro de uma equipe, de um time. Se você não era para estar ali, você vai se preparar para chegar a algum lugar. E que lugar que você acha que vai estar merecendo. Mas não enfia os pés pelas mãos. Porque se enfiar, pode ter certeza, vai se quebrar. Certo? Então, num trabalho de equipe, você chega a algum lugar porque alguém te ajudou e te deu a mão. É diferente. Você ou readapta o seu modelo mental, que quer dizer o seguinte, trabalha novos conceitos no seu modelo mental, ou então você vai sucumbir. Níveis de conflito, por exemplo, você pode entender que alguns conflitos vão te fazer amadurecer, outros vão te deixar muito chateado, mas aí você não pode ficar com aquele lixo das pessoas. A pessoa fala alguma coisa e você sabe que ela foi para te magoar, por exemplo, num conflito, você vai fazer o quê? Você vai ficar com o lixo delas? Não, você não vai ficar com o lixo delas, não. Você vai correr atrás de se livrar desse lixo. Lugar de lixo é na lixeira. Na lixeira. Fora que, quando se fala da folga social, é que em determinados momentos você vai precisar ficar sozinho. Não só com aquela equipe. Então mostra, gente, que a eficácia de uma equipe faz parte do processo também de construção da tua autoética. De você, nos teus conflitos internos também. Todavia, tipos de equipe no ambiente de trabalho vão repercutir algumas situações. Como, por exemplo, existem citações que falam que nas equipes
funcionais, o relacionamento interpessoal e as relações de autoridade e liderança, assim como tomada de decisão, tendem a ser diretos, normativos, formais ou informais. Olha só o que se usa nesta citação. Olha só, gente. Fala da inteligência interpessoal, e essa inteligência interpessoal é de Daniel Goleman, que é a inteligência social. Você aprender a lidar com pessoas que gostam de você e que não gostam, e você lidar com pessoas que gostam de você, que você não gosta delas e que você gosta delas. Então você tem que aprender. A subordinação, a linha de subordinação quer dizer o seguinte: respeito à hierarquia. Subordinar-se a alguém não quer dizer humilhar-se a alguém, tá? Subordinar-se quer dizer respeito à hierarquia. É bem verdade que, por exemplo, para você é preferível que você, se você é realmente líder, se você é um líder que trabalha outros líderes de forma ética, você vai melhorar a performance deles, entendendo que você vai criar líderes para serem liderados e não só subordinados, tá? Só subordinados. Contudo, olha só, o que a gente tem? Diferenças que a gente falou durante o semestre passado sobre grupos de trabalho e equipes de trabalho. O que eu não posso ter, por exemplo, ó, é o eu keep. Botei bem pequenininho aqui, tá? Botei bem pequenininho aqui, mas botei o eu bem grande aqui, ó. O eu bem grande aqui, o eu keep. O eu keep é o seguinte, não, porque eu... Olha aqui, minha diretora, mostra pra mim aqui, ó. Não, porque eu, quando faço alguma coisa, quando faço alguma coisa aqui, aí o pessoal... Olha só, se eu sair daqui, ou então se eu ficar de férias, vão ficar me ligando, me chamando direto aí, não sei o quê. Não pode, gente, não pode. Travou, foi? É bom que dá para fazer um meme desse daí também. Resultado. Meus queridos, mas eles estão ouvindo, né? Meus queridos, então é o seguinte, quando eu digo eu faço isso porque eu sou necessário, porque, entendeu? É se achando. Eu o quê, gente? Nós. Lembre-se disso, você está num time, você vai buscar aí a equipe. Não é um grupo aglomerado lá, não. Tá? Não é um grupo aglomerado lá, não. Então é o seguinte, saiba do seu valor, que você gera um valor único, mas para de verbalizar, por exemplo, caso você faça isso, né, na sua equipe, por exemplo, dos colegas, na escola, para você não levar isso lá para a sua profissão e dentro da empresa. Porque a pessoa que faz isso, ela centraliza informação, ela não passa a informação direito, aí resultado, ela não dissemina isso porque ela tem medo de perder o emprego, aí resultado, ela fica com a informação lá, ela sai de férias e aí ficam ligando para ela constantemente. Mas por quê? Porque ela não disseminou ali. Ela não mostra que tem segurança ao ponto de passar o conhecimento que ela tem, porque ela sabe que o conhecimento é renovável e que mesmo a pessoa centralizando, se ela sair, vão substituir ela, principalmente tecnicamente, tá? Então lembra, a diferença é que quando eu entro na equipe, todos estão juntos. Já quando eu vou para o grupo, aí nós temos um outro detalhe, olha só. No grupo, gente, o objetivo é compartilhar as informações, criando sinergia de forma neutra, às vezes até negativa, enfatizando muito a questão individual e não a questão da coletividade. Por quê? Porque o individualismo tenta se sobressair nessa perspectiva, principalmente de compartilhar. Não, porque eu estou compartilhando a informação individualmente. Então, vocês têm que estar valorizando a mim. Entendeu? Aleatoriamente e variadamente, ou seja, não tem uma continuidade. Isso com relação às habilidades. E a responsabilidade ela vai muito para a questão individual. Quando eu parto para as equipes, o desempenho, o foco é coletivo. A sinergia, onde todo é maior do que a soma das partes, eu estou visando na missão, na visão, nos valores, ou seja, na razão de ser daquela equipe, de forma positiva. Parto do princípio que eu vou para a questão do individual, que é mutuamente trazendo a responsabilidade. Ou seja, um de nós errou, então a culpa é nossa, a culpa não é só minha. A questão do complementar as forças é bem diferente
de você apenas individualizar as forças. Veja que até a figura, gente, é diferente. Olha só, de uma para outra. Aqui você vai ter o circular nos grupos e nas equipes, todo mundo cruzando informação com todo mundo. Há uma dinâmica maior. Todavia, entendemos o seguinte, que existe a questão do valorizar o interfuncional, que geralmente são constituídas para formar um conjunto de habilidades que nenhum indivíduo da equipe isolado possui. Então elas somam forças, somando forças, elas conseguem atingir o objetivo. Tá? O esforço é tão grande de somar as hard skills e as soft skills que o conjunto ele vai ser fundamental para impulsionar aquele resultado numa equipe interfuncional, por exemplo. E esta equipe interfuncional, ela traz também um outro detalhe. Traz a relação dos dois, das equipes de trabalho e dos grupos de trabalho, reforçando aquilo que eu coloquei para vocês novamente. Tudo direcionado acerca dos objetivos, da sinergia criada, da responsabilidade e das habilidades criadas. Porém, a importância de saber lidar com os conflitos, que é o que mais se faz atualmente, é que os processos de conflitos, eles envolvem sempre o desempenho. Se o foco é as tarefas, a busca é por evoluir. Aí quando eu falo na palavra evoluir, eu tenho duas formas de evoluir, tá? Como é que é, professor? Só sei uma forma. Pois é, eu tenho uma forma de evoluir positivamente e de forma negativa. Eita, de forma negativa, professor, como assim? Porque as pessoas podem, por exemplo, evoluir para conflitos pessoais. E aí é de forma negativa. Nos relacionamentos, o procedimento é você se comprometer, mas se comprometer com um conflito que seja positivo. Se comprometer com um conflito que traga um valor que seja único para a equipe e a equipe possa crescer com isso. Isso faz com que você também reforce que, além de outros pontos que nós já falamos, sobre sinergia, sobre os objetivos, sobre as habilidades e as responsabilidades, tem outros. Tem as metas que precisam ser alcançadas, a relação entre cada um deles e as atividades, que no grupo, por exemplo, elas não são complementares, mas nas equipes são complementares sim, o sentimento é outro de esforço dos membros de forma coletiva. Por que no grupo? Porque no grupo é mais individual. Então aquele grupo pode se esfacelar a qualquer momento, ele foi criado por um objetivo, mas apenas para resolver uma situação que, na verdade, a relação aí, normalmente ela não existe de independência, cada um faz o seu e vamos lá tentar atingir o objetivo, cada um fazendo o seu. No cada um fazendo o seu, acontece também nas equipes, porém há um compartilhamento de conhecimento científico, ou seja, do capital intelectual. As metas, elas podem ser ali compartilhadas na informação, onde cada um tem alguma coisa para fazer dentro do grupo. No entanto, nas equipes, elas são compartilhadas porque o grupo precisa se autoajudar. Então, o sentimento é bem mais forte em relação a este vínculo. Todavia, entenda o seguinte, como a gente já falou de sinergia, responsabilidades, habilidades e objetivos, os impactos já são conhecidos por vocês, mas eu tenho que lidar com a temporalidade nas equipes, meus queridos. Eu tenho que saber que a constituição delas, elas podem ser uma constituição de uma situação que aconteceu, para apagar o incêndio de emergência, eu tenho que formar uma força-tarefa para resolver um problema acerca de um levantamento de documentos para a Receita Federal, por exemplo. E aí eu tenho que chamar todo mundo para solucionar esse problema. Eu tenho que formar uma equipe, por exemplo, para apresentar para um cliente extremamente exigente. Eu formo uma força-tarefa, uma equipe de performance, de construção de projetos. Mas eu tenho que ter esse entendimento acerca disso. E uma vez eu tendo o entendimento sobre a questão temporal, eu vou, por exemplo, eu pego aí o ciclo de vida em uma equipe que vai trabalhar a questão documental, vejo a frequência de uso, vejo o prazo de guardar esses documentos e a destinação final. Por exemplo, dentro de um RH, eu pego e vou
fazer o armazenamento de atestado de saúde ocupacional em nível intermediário. A frequência de estar analisando ele é média e 20 anos após o desligamento do trabalhador, que ele não pode mais ter, eu posso mais nem ter um problema mais com ele, eu elimino esta documentação. Então tem empresas que têm um arquivo ainda muito em papéis, que estão virando traça, e o RH tem que ir atrás para poder se desfazer disso, porque não vai servir mais nada. O cartão de ponto, por exemplo, que é corrente, que tem uma alta frequência, eu tenho que eliminar ele, por exemplo, no histórico da empresa, com 5 anos. Então eu tenho que ter uma equipe para fazer esse levantamento em relação a isso. Eu tenho que ter pessoas envolvidas, por exemplo, na inspeção do livro aliás, no acompanhamento do livro de inspeção de trabalho. Porém, o ciclo de vida é permanente, ele continua, permanente, mas a frequência é baixa. Eu tenho que guardar permanentemente e atualizar ele, e preciso de equipes que possam fazer isso momentaneamente. Esses pontos aqui trazem um pouco da rotina, tá, gente? Da rotina dos recursos humanos. Seguindo a questão do temporal, você vê, tá? Depende também você entender um pouquinho essas equipes, qual é a razão de ser delas? Eu vou formar elas com que nomenclatura? Equipes de projetos, equipes para uma cirurgia no hospital rapidamente, né? Se for uma equipe de médicos, essas equipes temporárias, elas vão para resolver problemas? Ou se eu quero fazer alguma coisa mais específica, eu trabalho, por exemplo, a CIPA, chamando alguns representantes de cada setor para compor a brigada de incêndio, para prevenir acidentes. Essas pessoas recebem treinamento e se uma faltar, e caso ocorra algum problema na empresa, eu tenho as pessoas com conhecimento em relação a isso para serem acionadas de forma imediata, e isso faz parte da temporalidade nas equipes. Avançando, por exemplo, na perspectiva de documentos, onde eu vou formar equipes para trabalhar documentos como um alvará de funcionamento. É um dos, tá? Mas tem mais. Alvarás, declaração de imposto de renda, contrato social, balanço patrimonial, notas fiscais, relação de faturamento mensal, contrato com fornecedores. Tudo isso eu tenho que estar relacionando e documentando, mas eu preciso de equipes para estarem juntas. Tempo de arquivo, e o arquivo digital e o arquivo físico, a contagem do expurgo, o suporte prescricional e as observações de cada uma dessas documentações. Elas precisam estar relacionadas. Isso é um controle, mas eu preciso de um time para fazer isso. Só uma pessoa aí vai passar anos fazendo, então são muitas informações. A temporalidade é utilizada nesse contexto. Só tem um porém, que vão ter equipes em que eu vou exigir o alto desempenho. E essas equipes eu tenho que trazer os melhores, aqueles talentos realmente, que têm uma perspectiva de automotivação, que são os balizadores, que são aqueles que são seguidos dentro da organização, que estabelecem constantemente padrões de alta performance, padrões extraordinários, que têm habilidades, por exemplo, comportamentais e técnicas, que elas são executadas com uma performance fora da média. Aí eu posso ter essas equipes para resolver aqueles problemas realmente complicados. E tudo focado na ética, tudo focado nos princípios éticos organizacionais. As equipes de alta performance, elas têm como base o quê? Autoconfiança. Tá vendo aí? Aliás, a falta de confiança. Se tiver falta de confiança, pode ter certeza, não forma uma equipe de alto desempenho. Ela não vai ser uma de alto desempenho. Se tiver medo do conflito positivo, não vai ser uma equipe de alto desempenho. Se não tiver comprometimento, não vai ter
uma equipe de alta performance. Se evitar eu empurrar a responsabilidade para outras pessoas, também não vai ter. E se não tiver atenção aos detalhes para chegar aos resultados, também não. Então, tudo ao contrário vai fortalecer o quê? Há um esfacelamento da equipe de alto desempenho. Todavia, eu entendo o seguinte, que esse perfil é um perfil onde eu vou ter pessoas que enfrentam dificuldades, superam obstáculos, tentando se reeducar, mas tentando avançar e nunca parar, não deixando que a zona de conforto possa pará-los, alcançando, buscando alcançar resultados sempre acima da média. É aí que a gente coloca uma outra pirâmide, que é reforçada também por vários institutos fora do país, né? Esse instituto de behavior.com .br, ele traz nomenclaturas internacionais, principalmente com essa pirâmide do Patrick, que levantou essas armadilhas comuns. Reforça aquela primeira pirâmide que nós colocamos. Então, tudo isso vai ocorrer, que nós já falamos, na primeira pirâmide, se eu não tiver inteligência interpessoal. Mas antes eu preciso ter a inteligência intrapessoal. Intrapessoal, minha gente, porque aí eu posso reverter esta falta que existe dentro dessa pirâmide, falta de atenção, falta de confiança, falta de comprometimento, medo do conflito. Reverto para um posicionamento que é reforçado pela maioria dos autores. O posicionamento que ter um comprometimento acentuado com seus pares, mostrando que existe um diferencial naquela equipe. E não importa que o comprometimento, se ele possa ser afetivo, que ele possa ser normativo ou instrumental. Não importa. Não importa, porque vocês já sabem a definição de cada um. Afetivo, o foco vai ser as emoções, vai fazer por amor. O normativo vai seguir as regras, as normas. E o instrumental, estabelecer uma relação de custo e benefício. Vai fazer porque vai ganhar alguma coisa em relação a isso. E vai fazer e vai ser um fora de série fazendo. Mas o comprometimento é aquela barganha de dar para receber. Sempre. Aí você reforça que, tendo esta pirâmide sendo mapeada, você vai passar a não mais ter a falta, ou evitar a responsabilidade, ou o comprometimento, evitar se comprometer, ou ter medo de conflitos, ou não primeiro confiar para depois receber a confiança. No entanto, meus queridos, percebam o seguinte, que hoje nós estamos vivendo um momento híbrido. Então, profissionais híbridos, porque nós temos também que trabalhar online, remotamente, virtualmente. Geograficamente não tem mais essa ideia de que não estou presente, não vou ser produtivo. Pode ser, agora o exercício é maior. O exercício é bem maior de estar conectado com essas pessoas, porque eu vou ter que, por exemplo, melhorar a minha comunicação empresarial, as estratégias de estar se comunicando com as pessoas via web, para que eu chegue nos resultados positivos. Eu vou ter que melhorar a forma do meu diálogo e conexão com as pessoas. Eu tenho que entender que eu vou estar na era digital, mas eu não posso deixar o visual, eu não posso deixar o sinestésico e eu não posso deixar o auditivo. Ou seja, eu não posso deixar de ouvir mais as pessoas do que falar. De usar todos os meus sentidos no sinestésico, tanto o tato, olfato, paladar, a audição,
a visão dentro de uma comunicação digital. Comunicação dentro de uma equipe é o primordial, é o que vai facilitar com que as pessoas sejam mais éticas. Você comunicar sempre os valores de uma forma integrada, você vai posicionar a empresa e mostrando que se eu tenho uma equipe, por exemplo, que trabalha as relações públicas, essa equipe ela vai fundamentar a imagem institucional da empresa. Se eu tenho uma equipe que é focada na comunicação interna, ela vai trabalhar um endomarketing muito atuante. O endomarketing, lembrando que eu entro com a equipe que faz o marketing externo, mas eu vou ter que ter alguém que faça um endomarketing interno. É aí que entram as estratégias de valorização com benefícios para aqueles que fazem parte dos times, mostrando que existe transparência e que essa transparência é um dos pilares para se manter a ética dentro da empresa. Visualmente você está olhando e percebendo o seguinte, que nós já entramos em outro assunto, que é o assunto da comunicação. Não existe equipes éticas se eu não me comunico da forma assertiva nas organizações, que é bem diferente da agressiva. Bem diferente. Lembro do seguinte, a comunicação, olha só, minha diretora, existe uma diferença muito grande. Tem pessoas que falam assim, eu sou muito positiva, eu sou muito positivo, eu sou muito franco. Certo, você pode ser franco, positivo e tudo mais. Mas tem um porém, né? Tem gente que fala que é assim positivo e diz assim, eu falo é na cara, é para a pessoa mesmo saber. Ok, pode falar na cara, a pessoa saber. Só que você não pode fazer isso aqui, por exemplo, né? Na cara da pessoa, ou abanar a cara da pessoa, entendeu? Ou apontar o dedo e dizer, você errou isso, isso, isso. Forma agressiva. Isso é agressividade. Você tem forma de você falar educadamente, o tom de voz, não é, minha diretora? Quer dizer, é bem diferente. Se for alguma coisa que seja particular, você está lá com a pessoa, olha a diferença que é, mostra que você tem educação. Falar a verdade, ser transparente, falar na cara, tudo bem. A questão é o tom de voz, a educação que você passa, o zelo e o cuidado com aquela pessoa. Mas aquela pessoa, eu não gosto dela, aí é que você vai ter que mostrar que você tem inteligência interpessoal. Certo? E ela não gosta de mim. Se ela não gostar de mim, professor, pois é. Uma aluna minha de psicologia, ó. Uma aluna minha de psicologia, ela disse que todo dia dava bom dia pro chefe dela. Chefe, que não é líder, era chefe mesmo. E ele nunca respondia. O chefe não respondia. Você imagina aí o clima que era dentro da empresa. Um dia ela resolveu parar. E ela falou para mim, parei, professor. Eu disse, vem cá, a tua educação depende da educação dele. Você vai continuar dando bom dia de forma educada e pronto. Então, quer dizer, na hora que você for se comunicar com a pessoa, a tua educação depende da educação do outro. Se o outro não for escutar, etc e tal, aí é outra história. Mas, se tiver ali algum conflito, e nesse conflito você tiver que falar algumas verdades, lembre-se do tom de voz, lembre-se da questão do gesticular, porque a forma que você vai para a pessoa, o gestual, a linguagem corporal, mostra muito da agressividade. Então, lembre-se muito disso, porque isso você vai levar para o resto da vida. Vai ter que lidar com isso para o resto da vida. Certo? Voltamos para os slides. Vamos que vamos. Então, a forma agressiva, deixar de lado e ser mais assertivo. Porque nas comunicações internas, eu sei que eu vou ter esses fluxos de reforço, por exemplo, institucional, de reforço da questão mercadológica, aí é que eu entro com o marketing externo, e da comunicação administrativa, onde as pessoas vão ter que estar sendo informadas do que está acontecendo, gente. Essa comunicação, ela sendo ética, pode ter certeza, a empresa ela vai avançar e muito nesse contexto. E muito. O DNA dela está também nas relações com a comunicação externa. Com quem? Com os stakeholders. Com os stakeholders. Quem é que está dentro? Os clientes externos, os fornecedores, os parceiros.
a sociedade, entra até os investidores e concorrentes e imprensa de uma forma geral? Sim. Stakeholders aí como uma máxima, mas eu sei que tem um confronto sempre com a equipe, por exemplo, da comunicação interna e da comunicação externa. Eu sei que sempre vai ter esse confronto. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender que com a comunicação externa, eu vou lidar de uma forma. Tá bem aqui, ó. E com a interna, bem aqui. Olha só aí. Comunicação interna é transmitir as informações dentro da organização. Então, de forma clara, eu vou ter que transmitir de uma forma para o nível operacional, de outra forma para o nível tático e de outra forma para o estratégico. Eita, professor, como dá trabalho isso. Ufa, dá trabalho demais. Diz, pois é, porque se você passar de uma forma complexa e abrir o canal interno para todo mundo, gente, o pessoal do operacional pode ser que não entenda. Ou o pessoal do tático, até mesmo o pessoal do estratégico. Então você vai ter que fazer comunicações diferentes para passar essa informação, adequada para cada público interno. Ela acontece também entre os colaboradores, porque ele vai gerar dúvida e a rádio peão, a rádio corredor, ela vai avançar nisso. Ela tem uma função de estar circulando as mensagens dentro da empresa para fortalecer. E ali entram também mensagens, por exemplo, de automotivação, entram mensagens de reforço da razão de ser da empresa, da perspectiva de futuro da empresa, dos ganhos que a empresa teve no mercado. Ou seja, para trabalhar o envolvimento constante das equipes, que elas estão lá dentro das unidades estratégicas de negócio. Agora, quando eu vou para a comunicação externa, que é aquela que se faz, né, numa perspectiva fora da organização, eu tenho que ter cuidado. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, olha aqui minha diretora, vou dar um exemplo. Uma grande empresa aqui de Teresina, ela penalizou os seus funcionários com ações corretivas e suspendeu o chefe de uma equipe que eles foram para um determinado bar aqui em Teresina com a farda da empresa e ficaram lá bebendo e tudo mais. Quando está bebendo, fazendo qualquer outra coisa, tudo bem, a pessoa é livre para fazer o que quer. Dependendo da postura dela também, vai repercutir na carreira dela, né? Mas e com a farda, com o uniforme, com a logo, você lá, em momentos lá, resultado, saiu baratinho para o chefe, que ele foi suspenso só. Mas se eu estou com o uniforme da empresa, gente, todo mundo vai olhar para você e vai mostrar o seguinte: aquela empresa ali, estou fazendo até um happy hour. Mas precisava ser com a empresa, porque assim, alguém vai se exceder. Foi o que ocorreu. Muita gente se excedeu. Né? Então, entra aí o uso indevido fora da empresa, da marca. Comunicação externa. Então, cuidado. Tá? Cuidado com essas questões, porque se você, sem estar vestido com uniforme, as pessoas te conhecem. Chegou uma colaboradora de uma empresa e disse assim: professor, eu sou conhecido pela padaria tal, ou é a Maria da padaria tal. Maria da padaria, ou Maria daí bota aí fala a marca, né? Chama Maria e a marca da padaria, entendeu? Por quê? Muitos anos trabalhando lá, então acaba que se tornou uma coisa, se tornou a outra. Então lembra, a sua imagem vai estar sempre associada de onde você está ali tendo contato com o mercado, tá certo? E isso aí pode ocorrer em uma situação constrangedora, e isso pode ser caracterizado. Se a empresa tem no seu regimento escrito lá que não pode utilizar a marca sem autorização ou em estar em ambientes públicos, ela tem o direito de você
não utilizar a camisa dela. Em qualquer lugar. Eu vesti só para ir no lugar ali e tal, não sei o quê. Ok. Mas tu sabe, se vestiu e foi usar a marca e deu problema aonde você estava, te prepara. Porque a empresa pode te acionar, certo? De forma a você receber uma ação corretiva, porque está fora da empresa. Ok? Voltando. Então, lembra, ó, nela existem diversos receptores. Os stakeholders, eu tenho que me comunicar também diferente com ele. Eu não vou me comunicar com os fornecedores da mesma forma que eu me comunico com os meus parceiros, gente. Eu tenho formas diferentes. Eu tenho que entender quem são eles. E aí, entendendo quem são eles, é que eu posso ampliar e melhorar. E até diminuir o ruído entre o emissor e o receptor. Entre a empresa e, por exemplo, um dos grupos de interesse. Por quê? Porque quando eu aumento a comunicação externa, eu entro na divulgação do posicionamento da empresa. Se ela quer ou não quer avançar no reforço da sua marca e chegar a ser o top of mind, ou seja, o topo da mente no consumidor. Eu falo naquela empresa, eu falo no produto, vem a imagem, vem o nome daquela empresa, porque ela é tão forte, ela trabalha tanto a marca dela. Trabalha a marca dela de que forma, professor? Com a técnica chamada branding, que é despertando gatilhos mentais por meio de associações com reforços positivos. Então você vai e você investe muito, por exemplo, em marketing da marca, reforçando eventos com a juventude, ou reforçando eventos com a melhor idade, e associa isso em veículos de comunicação, como rádio, como TV, como buzzdoor, como outdoor. Você está fazendo a comunicação externa. Porém, a importância da comunicação vem na perspectiva de que o alinhamento e a diminuição entre as pessoas que estão na equipe pode melhorar até mesmo os aspectos éticos. Para os meus queridos que estão aí em Curral Novo, que estão em Prata do Piauí, em São Julião, em São Miguel da Baixa Grande, vocês vejam que não vai mudar. Não interessa onde vocês estão. Interessa que vocês estão com novos conhecimentos, novas nomenclaturas, e vocês podem colocar aonde vocês estão. Nós estamos vivendo num mundo globalizado. O engajamento e a automotivação dos colaboradores de forma ética, ela só ocorre se eu tiver um clima organizacional positivo. Se eu tiver pessoas que se automotivem, que mostrem que a relação entre elas cada vez se fortalece pelo bem comum que eles têm. Então, essa comunicação é uma das principais ferramentas. Lembra que em alguma dessas aulas eu coloquei esta imagenzinha para vocês, fazendo o reforço do poder, olha só, gente, do poder do boato dentro da empresa? Vou reforçar para vocês, tá? O poder do boato. O que acontece? O chefe está dizendo o seguinte: Zé, aqui é um. Primeiro diálogo. Zé, eu quero o número desse pedido. Eu quero o número desse pedido. Zé, eu quero despedido. Eu quero o número desse pedido. Despedido. Resultado, despedido. Passa o funcionário 2 e escuta, Zé, o Zé foi demitido? O Zé foi despedido? Aí ele verbaliza, sai pela boquinha dele e chega em quem? No funcionário 3. Aí ele diz, valha-me Deus, ele pensa alto, né? E fala também. Pensar alto, eu estou pensando e falando ao mesmo tempo que eu estou pensando. Eu vou ser o próximo. Aí o que acontece? Quem escuta, olha a distância aqui, o 4. O 4 escuta.
Olha só, meu Deus, eles estão sendo despedidos. Já comenta com aqui o 5. O 6 já escuta o 2 passando e olhando para o 2, ele diz o quê? O que que eu faço? O que que eu vou fazer agora? Já pensando no seguinte, eu vou ser o próximo. Eu vou ser o próximo. Olha só a comunicação interna acontecendo aqui por meio de um boato. O outro está saindo do setor dele, o 7 aqui, né? O 7 está aqui e diz o seguinte: nossa, meu Deus do céu, já escuta pelo corredor, diz, nossa, já estão falando mal do chefe. Aí, ó, ele diz aqui, já tem alguma coisa, né? Este colaborador, o 8, ele tem alguma coisa que já fez de errado, que conhece o 7, escutou o 7 falando também, nossa, já falaram mal do chefe. Aí ele vai dizer, eita, tem alguma coisa com o chefe, ele vai me entregar também. Ou seja, isso tudo para chegar no 9 aqui, ó, no colaborador 9 diz, olha, eita, então pronto, gente. Ele já sabe que a gente fez errado, que já teve falta de ética, então todos vão ser demitidos. Amanhã e agora. Ou seja, isso também é para quem tem alguma coisa a dever, né? Para quem também está ali com o chamado rabo preso, rabinho preso, tá? Mas você vê, olha a conexão que é feita aí com quase 10 colaboradores. Quase 10 colaboradores. Então, meus queridos, entendam que é como se fosse um telefone sem fio. Telefone sem fio. Por mais que vocês podem até brincar aí, fazer de forma lúdica aí, ó, dentro da sala de aula, começa com alguém falando uma frase bem grande, assim, com mais de 3 linhas, assim, contando uma história. Conta uma história e vê como é que chega. Pode ser 10 pessoas só, pode ser 5 pessoas, não vai chegar a mesma coisa. A não ser que você preste atenção em estar falando igualzinho ao que a outra pessoa está colocando. E você faça isso de uma forma intencional. Porque se for de uma forma relaxada, você vai falar e vai chegar no final totalmente distorcida. Um pedido para alguém ser demitido. Olha a diferença aí. Então, é uma brincadeira lúdica o telefone sem fio, mas que acontece muito. É o poder do boato. Que o boato ele pode surgir algumas vezes na rádio corredor. Por isso que a gente reforça a questão da comunicação interna, para que se mapeie, eu faça o mapeamento das falhas, dessas falhas, para que eu possa facilitar a execução dos processos internos constante. É inegável que se eu melhorar a comunicação, gente, externa e interna, eu vou ter um retorno positivo. Agora, se não, já viu. Se eu trato as pessoas com simpatia e empatia verdadeiramente, que não é aquele sorrisinho de plástico, né? Que você olha para a pessoa está rindo, mas o olho não está correspondendo ao sorriso, certo? Você vai ver que ali é falsidade, que ali não tem como. E aí, como é que você vai trabalhar isso nos teus grupos de interesse? Como é que você vai atrair mais parceiros? Como é que você já vai engajar aqueles que já estão fazendo parte do teu time ou que fazem parte desses grupos especificamente? Como é? Como é que você vai lidar com isso? É uma situação que você tem que começar a entender na sua linguagem. Olha aí as barreiras da comunicação. Como é que eu posso evitar algumas situações de constrangimento ou até mesmo de falta de ética com relação às pessoas? Alguns problemas, eles precisam ser mapeados, problemas de comunicação, que dificultam esta comunicação. A diferença é que, nesta linguagem, as interpretações têm termos técnicos para pessoas leigas. Como é que eu vou falar termos técnicos para pessoas leigas? Que o nível, lá, quer seja de cognição, ou de escolaridade, pode ser o que for, é diferente. Olha esses 2 exemplos aqui, ó. Aí, professora, eu e os brother, tudo tipo assim,
não tamo achando maneiro as paradinhas do New Português. Se a professora não sabe inglês, ou se ela não sabe gíria, ela fica desse jeitinho aí que ela tá, ó, com a interrogaçãozinha na cabeça. Se ela não está se adaptando à situação. Do outro lado é o seguinte, eu tenho um rapaz de terno, um executivo aqui, né? E um surfistazinho aqui. Veja aí, ó, que belos movimentos epilípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pega las eimos neste instante ou mais tardiamente? Ou seja, para que essa pergunta toda aí com termos técnicos e usando um vocabulário rebuscado para um surfista que na maioria das vezes fala pouco e de forma objetiva. Certo? Então entenda. Voltando para a nossa telinha aqui, minha diretora, entenda o seguinte: a comunicação é decisiva para que você melhore a tua performance também na organização de forma ética e na sua vida profissional. Tá certo, meus queridos? Nós vamos encerrar esta aulinha e nós retornamos em 3 minutinhos para a última aula com novidades. Não sai daí. Fui!